Fala galera, beleza? Que bom te ver por aqui mais uma vez. Espero que você esteja conseguindo fazer as leituras diárias e nos acompanhar, porque hoje, como você sabe, se eu apareci por aqui é porque vem o início de um novo livro. Mas antes, eu queria agradecer especialmente a você que deixa o seu comentário, que deixa o seu like e que é inscrito no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, vamos lá, se inscreva agora, ativa as notificações para você receber todos os dias um vídeo novo com a leitura de um capítulo da Bíblia. Esse desafio nós iniciamos lá no início do ano e o plano é chegarmos até novembro lendo a Bíblia todos os dias. Nós finalizamos a leitura dos livros de 1º e 2º Reis. Você percebeu e encontrou ali histórias impressionantes. Hoje nós vamos iniciar o livro de 1º e 2º Crônicas. Talvez você esteja pensando que Crônicas é a continuação dos livros de 1º e 2º Reis que acabamos de ler. Porque quando lemos 1º e 2º Samuel, na sequência, os livros de 1º e 2º Reis continuam a história. Mas 1º e 2º Crônicas é diferente. Ele reconta as histórias de 1º e 2º Reis, mas com uma perspectiva e um olhar diferente. Por encontrarmos em 1º e 2º Crônicas histórias que já lemos em 1º e 2º Reis, nós vamos passar bem rapidamente por esse livro. Mas não sou eu que vou fazer a introdução deste livro. Por isso, convidamos um pastor muito especial, um grande amigo, o pastor Hugo. Ele fará para a gente a introdução e explicará melhor tudo o que aprendemos nos livros de 1º e 2º Crônicas. Vem comigo e vamos juntos iniciar a nossa jornada pelos livros de Crônicas. Olá, desbravador, tudo bem? Eu sou o pastor Hugo aqui de Brasília e hoje nós vamos conversar sobre o livro de 1º e 2º Crônicas. O que precisamos entender já de início é que apesar de na Bíblia nós termos 2 livros, se trata de uma única obra, completa e unificada. Essa obra tinha por título os acontecimentos do dia, os eventos que aconteciam durante o dia ou o tempo. E ela foca principalmente na história e nos acontecimentos da monarquia, do reinado que se estabelece através de Saul e continua por Davi sendo o maior rei de Israel. O autor do livro, ele se preocupa em trazer a genealogia justamente para identificar o tronco de qual saiu o rei de Israel, o maior rei de Israel, Davi. Ele vem traçando as descendências justamente para dizer que Davi é sim o rei prometido para Israel. O segundo ponto que se destaca neste livro é o ponto de adoração e do santuário. O autor deixa claro que o rei Davi era extremamente preocupado e o povo de Israel, eles viviam e tudo na vida deles girava em torno do santuário. E chega-se o momento das batalhas, tudo que é feito no santuário é para que agrade ao Senhor e para que o Senhor esteja com eles, para que os pecados sejam perdoados, para que a bênção do Senhor aconteça sobre o povo de Israel. O interessante é que o autor, quando ele descreve o livro de Crônicas, principalmente o livro de 1º Crônicas, ele estabelece uma relação clara de vitórias e Davi. Então, enquanto Davi está no reinado, enquanto o tabernáculo, o templo é o centro de Israel, o Senhor continua abençoando. Isso tem que ver com adoração. Enquanto o Senhor era adorado, enquanto ele era o ponto principal da nação de Israel, o povo era abençoado e Davi prospera nas batalhas. O povo de Israel prospera nas batalhas. O que vale ressaltar também é um ponto que o autor chama a atenção já do meio para o final, que é a expectativa da continuidade do reinado. Um filho de Davi vai reinar. Um filho de Davi vai ser o grande rei que vai suceder o pai. Isso acontece mais adiante no livro de 2ª Crônicas,
nós vemos que é Salomão que é escolhido pelo seu pai como seu sucessor. É de Salomão a responsabilidade de construir o templo, que o Senhor acaba dando a Davi a chance de preparo, mas não a chance de construção. Mas essa expectativa messiânica que o livro traz é confirmada justamente nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, quando ele traça a genealogia de Jesus e aponta Davi como sendo um dos ancestrais de Jesus, sendo um dos que se encontram na sua árvore genealógica. Então, o que fica claro para mim, para você, é que o autor ele tem essa preocupação de identificar as famílias, identificar as pessoas, no intuito de qualificá-las pela descendência. Davi, no livro de 1 Crônicas, além de ser um homem muito preocupado e ocupado com as coisas de Deus, para Davi é importantíssimo que o templo esteja em bom funcionamento e que tudo de melhor que tem Israel esteja à disposição do templo. Vide a história dele justamente quando ele se torna famoso em Israel ao derrotar o gigante Golias. História que nós vimos no livro de Samuel. Isso se dá numa relação entre Davi, Deus e o povo. E Davi enxerga justamente Deus como o libertador do povo. Por isso a sua preocupação em usar tudo que ele tem à disposição, toda a riqueza que Israel tem à disposição, em serviço do templo. Já no livro de 2 Crônicas, vem justamente a construção do templo, que é dada ao filho de Davi, não é dado a Davi por uma questão de pecados, uma questão de muitas batalhas e alguns erros cometidos no caminho. É dado então ao filho dele, Salomão, a possibilidade e oportunidade de construir o templo. Salomão constrói o templo, é feito a adoração lá, o templo é recebido pelo Senhor, o Senhor desce naquele ambiente, naquele lugar que é conhecido como a Shekinah, uma fumaça tomava de conta do ambiente, e o povo entendia e sabia que Deus estava presente com eles. O livro de Crônicas, o autor está preocupado em relatar esses pontos, essas minúcias, que traz à luz dos nossos olhos o contexto de adoração. Adoração em um lugar específico, de uma forma específica. Isso precisa ficar muito claro para nós. Por quê? Porque de igual modo nós o fazemos nos dias de hoje. Existe uma adoração, existe um culto de adoração ao Senhor e ele precisa ser feito num lugar específico e de uma forma específica. Porque o Deus que nós servimos não é qualquer um Deus, é um Deus único. Por isso Davi se preocupava tanto em fazer com que o templo e tudo que acontecia em torno do templo acontecesse da maneira que Deus havia solicitado ao povo de Israel. Porque fazendo assim, saberiam que as bênçãos do Senhor estariam sempre à disposição do seu povo. O livro de Crônicas é muito interessante. Você pode até achar que talvez dentro da genealogia não tem nada importante, talvez o autor tenha usado somente para identificar as famílias, mas se você for ler com calma, cada um dos nomes trata de uma característica, de um tronco familiar, e todas essas características elas vão compor justamente o rei de Israel. Por isso, se trata de uma obra muito interessante. O cronista se preocupou em relatar o que acontecia no castelo, o dia a dia, a rotina da família monarca e tudo que girava em torno do templo e de Israel. Um livro interessante que precisa ser visto com uma luz, uma lupa contemporânea, para entendermos o Deus que nós servimos e a forma de adoração que nós precisamos prestar. Que Deus abençoe, fique com Deus e um grande abraço para vocês.